Então, até a questão do Natal, Rina, hoje eles estão cada vez mais tirando Jesus e botando o Papai Noel. Exatamente. Você não vê mais presépio. É, Você não difícil. vê mais referências a Jesus. Então isso é uma tendência. O espírito do anticristo já está agindo sobre a terra e quanto mais ele puder fazer as pessoas se esquecerem de Jesus, ele vai trabalhar bastante para isso. Porém, voltando à questão do Natal, o Natal é um dos grandes exemplos do que acontece com esse sincretismo religioso. Ele moldou a igreja durante a sua história. Então, basicamente, a comemoração do Natal ela é um purê de batatas com as festas pagãs que antecederam o cristianismo. Como é que começa isso? Lá em 217 a.C., o exército romano havia sofrido uma baixa muito grande numa batalha e os romanos resolvem então fazer uma festa para levar a moral do exército, a moral do povo, e essa festa começou a se chamar Saturnália. Falei disso aqui pra você. Era uma festa em que eles invocavam Saturno. E aí, 17 de dezembro de 2017 a.C., Roma passa a introduzir, então, esse festival destinado a alegrar o povo. Lembra? Tribunais fechavam, escolas fechavam, todo mundo saía para comemorar, campanhas militares, inclusive, eram interrompidas. E era esse tempo de boa vontade, de alegria, e aí começa a história de fazer visita um na casa do outro, começa a história dos banquetes, começa a história da troca de presentes. Onde é que nasceu isso? Na Saturnália. E aí essa festa começava dia 17, com o tempo ela foi se prolongando, terminando no dia 25 de dezembro. E aí a Saturnália se tornou a festa mais popular do Império Romano. Só que nessas festas que duravam 5 dias, o que acontecia? A ordem romana era subvertida, os escravizados tinham liberdade para celebrar, para festejar, os romanos trocavam os presentes, mas pior do que isso, essa festa envolvia orgias sexuais, essa festa ela envolvia outras práticas pecaminosas, inclusive a glutonaria. E aí no século IV depois de Jesus, o cristianismo europeu ele passa a adotar a festa de Saturnália como uma festa cristã com o objetivo de converter pagãos. Então os pagãos queriam continuar comemorando a Saturnália. Vamos contextualizar. Você quer continuar comemorando o carnaval. Então eu venho e digo, não, o carnaval é uma festa nossa, a gente também celebra. Você pode aceitar Jesus e continuar celebrando o carnaval, fazendo as teologias, do jeito que você quiser. Então isso aconteceu, o cristianismo já não era aquele inicial puro, cheio do poder de Deus, da unção de Deus, que transformava as pessoas de dentro para fora. Então era mais um cristianismo político, e aí você vê essa necessidade de adesão por adesão, não adesão por pessoas que realmente quisessem ser discípulas de Jesus. Não era aquele evangelho da igreja primitiva. E aí líderes cristãos conseguiam converter os pagãos ao cristianismo, porque eles iam continuar celebrando a Saturnália, eles iam continuar celebrando a carne, só que aí nisso eles começam a dizer que 25 de dezembro é o dia de Yeshua e tá tudo certo, é a mesma coisa. E por aí a gente percebe o quê? Que na igreja antiga, muitos dos nossos teólogos que fundamentaram todo o nosso pensamento cristão nos últimos séculos, eles foram contrários a Natal. Por isso que alguns pastores se agarram nisso. Por causa dessa origem pagã conhecida, os puritanos proibiram o Natal, a observância do Natal ela foi proibida, se tornou ilegal em Massachusetts entre 1659 e 1681. Então por aí você percebe que alguns dos nossos líderes, dos pais da igreja, já falavam sobre isso. Por quê? Porque eles entendiam esse sincretismo. Então nas festas celtas, a celebração do Natal é o Yule. O que é o Yule? É uma festa pagã que foi absorvida pela igreja cristã e quando o catolicismo estava tentando se estabelecer na Europa. Eu posso citar alguns textos que eu pesquisei em sites de antigas religiões. Então você pega o oldreligion.com.br. O que eles falam sobre a celebração? Como é que a celebração precisa acontecer do Yule? Você vai ver que é igualzinha a nossa celebração do Natal. Coloque flores e frutos da época no altar. Se quiser, pode fazer uma árvore enfeitada, pois esta é a antiga tradição pagã, onde a árvore é sagrada e os meses do ano tinham nomes de árvores. Essa é a noite mais longa do ano,
onde a deusa é referenciada como a mãe da criança prometida ou do Deus Sol, que nasceu para trazer luz ao mundo. Da mesma forma, apesar de todas as dificuldades, devemos sempre confiar em nossa própria luz interior. Medite sobre o Sol, sobre as energias ocultas que adormecem durante o inverno, não apenas na Terra, mas em nós mesmos. Pense no nascimento como início da vida, mas não pense no nascimento como início da vida, mas sim na sua continuação. Dê boas-vindas ao Deus Sol. Então isso aqui é um site atual de antigas religiões com instruções dessas religiões de como celebrar o Yule. É muito parecido com a celebração do Natal. Yule também não é o que vem de julho? Pode ser. Aí você pega a cavernadabruxa.com.br, site de bruxaria. A árvore de Natal decorada com bolas e uma estrela no topo é a antiga árvore que os pagãos decoravam nos tempos ancestrais com velas, comidas e bolas coloridas em cima com um pentagrama, o símbolo da bruxaria. As cores que devem ser usadas são vermelho, verde, dourado e branco. Parece que ele descreveu o nosso Natal. Uau. Então é o próprio Yule, eram os mesmos elementos que eles precisavam usar. Então você pega as coroas do Yule, essa sim eu tenho foto, dá para mostrar. Onde se iniciaram as guirlandas natalinas que nós colocamos nas nossas portas na semana de Natal. Elas simbolizam a roda do calendário babilônico. Então, no ocultismo, na Wicca e nas religiões babilônicas, nós temos um calendário diferente. Eles têm o ano dividido em 8 grandes festas. Uma delas seria o Natal. Então, você pega para cada uma dessas festas do ocultismo, tem um paralelo que nós celebramos como cristianismo romano. Finados. Finados e entre muitas outras. Outro dia a gente pode voltar só para falar disso aqui. Mas como hoje é Natal, Natal seria uma dessas festas que os ocultistas celebram. E nós, como cristãos, celebramos absorvendo essa cultura, absorvendo essa disseminação dessa mensagem que durante os séculos foi penetrando o seio da igreja. Então era costume dos celtas colocar essas guirlandas nas portas. E como que elas começaram? Com os pentagramas. Pentagrama é claramente um símbolo do satanismo, um símbolo do ocultismo, um símbolo da feitiçaria. Aí você pega algo incrível também, porque eles dizem que era comum nesses festivais de solstícios, eles usarem nas festas de Yule, a história de assar bolos com frutas cristalizadas para oferecer à deusa. Nossa. O que a gente come no Natal? Panetone. Por que a tradição do panetone? Quem que inventou a história do panetone? Eu nunca tinha ouvido essa pra mim. Então, nas festas do Yule, nas festas deles, eles assavam bolos de frutas para oferecer à deusa. Isso está na Bíblia. Os próprios israelitas começaram a fazer isso. Para a Rainha do Céu. Exatamente, você sabe bem disso. Então, esses bolos eram oferecidos à Rainha do Céu. Você pega lá Jeremias 7, 16 e 18. As crianças colhem a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres misturam a farinha para fazer bolos para a Rainha do Céu. Quem é a Rainha do Céu? Semíramis, que está ligada a Tamuz, a Nimrod, a Lua, ao Sol. Para me provocar, para apresentarem ofertas de bebidas a outros deuses. Oséias 3:1. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passa. Bolos sagrados de uvas passas. E hoje em dia o pessoal coloca uva passa em tudo. E o que a gente come no Natal? O que é o panetone? Aí você pega um livro da Wicca, Feitiçaria Moderna, de Gerina Dunwick. Ela diz assim, os alimentos pagãos tradicionais do sabá do solstício do inverno são, segura, peru assado, nozes, meu Deus, bolos de fruta, bolos redondos de algarávia, gemada e vinho quente com especiarias. Nossa! Aí você pega o livro de Mirella Faur, o livro Mistérios Nórdicos, Deuses, Runas, Magias e Rituais, página 38, diz assim, eu gosto de citar as referências, porque da última vez que eu tive aqui, posso até fazer esse parênteses? Claro. Eu fiquei 3 horas e meia falando aqui, e eu estava falando sobre o Al-Maward, e aquela teoria sistemática dele lá, que Al-Dar Islam, Al-Dar Harb, casa de Islã, casa de... E eu citei 1000 anos antes de Cristo,
Aí o pessoal no chat, pô, mas como assim? Não existia islamismo 1000 anos antes de Cristo? E não é 1000 anos antes de Cristo, é 1000 anos depois de Cristo. Ah, tá. Só que aí eu tava tão... Claro. Tanto tempo falando aqui que eu só falei antes e depois, então eu vou aproveitar para Faz o corrigir disclaimer. aqui para o pessoal que questionou. Então, citando as referências aqui, ó, esse livro Mistérios Nórdicos, o que ela fala? Na noite do solstício, comemora-se o Yule reunindo familiares e amigos para um blot, seguindo da tradicional ceia e troca de presentes. Como decoração, usam-se guirlandas de velas e folhagens à árvore, enfeitada com símbolos mágicos, rodas, estrelas, globos, trevos, ferraduras, etc. Então, simbolicamente, esse ritual representava o renascimento do sol. O que ele tem a ver com Jesus? Todo esse ritual, árvore de Natal? Nada. Você não vê nada disso nas escrituras. Então, os antigos, nessa época aqui, eles homenageavam também os elfos. E como é que eles faziam isso? Eles deixavam oferendas nos galhos das árvores, inclusive das árvores como o pinheiro, principalmente nos pinheiros. Por isso a origem da árvore de Natal ser um pinheiro. Então, por que todo dezembro eu vou atrás de um pinheiro para colocar na minha casa, ou eu vou montar uma árvore que tipifica um pinheiro para botar na minha sala? De onde nasceu isso? Está aqui, ó. São desses rituais. Então, entre os celtas, teve essa história dos dias mais curtos e dos dias mais longos, e essa celebração era a morte do sol e a aparição da deusa para fazer o sol renascer. Aí eu vou usar uma enciclopédia católica, edição de 1911, ela diz assim: a festa de Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Então, inclusive, os católicos no início do século passado se posicionavam dessa forma. Eles tinham essa clara leitura de que essa celebração, como nós a celebramos hoje, não era uma festa cristã. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, tô aprendendo pra caramba. Então a gente Fazia chega... a menor ideia dessas coisas. Então a gente chega agora no Papai Noel. Tá. De onde vem essa história de Papai Noel? Que a gente está vendo agora muito Papai Noel e pouco Jesus na representação do Natal. Não de agora, já de muito tempo você tem Jesus, cada vez as igrejas falam de Jesus no Natal, mas o comércio, a mídia, ninguém fala de Jesus no Natal. Então Papai Noel, ele é uma homenagem ao Santa Claus. Né? Ao Santa Claus, que não começou como Santa Claus, esse é o nome dele nos Estados Unidos, mas ao Bispo Nicolau. Bispo Nicolau, ele nasceu na Grécia. É São Nicolas, né, que ele chama. Tem Exatamente. até a igreja catedral de São Nicolas lá em Nova York, né, na Quinta Avenida. Exatamente. Então ele era um monge que depois se tornou um abade, posteriormente ele foi canonizado como bispo. Ele nasceu na Grécia em 280 depois de Jesus, só que ele vive na Turquia. Quando os pais dele morrem, que eram ricos, ele distribui toda a fortuna dele entre os pobres. Ele foi um cara muito generoso. Aí com 19 anos apenas ele é ordenado bispo, sacerdote. E aí conta-se que ele era esse homem de bom coração, que no Natal, nessa época de Natal, ele deixava saquinhos com moedinhas nas janelas das casas. Aí há uma lenda, uma história de que tinha 3 filhas que não tinham dinheiro para pagar o dote, então não iam conseguir se casar. E o pai delas pensou em vender as 3 filhas. Aí, na época de cada uma delas ser vendidas, aparecia um saquinho de ouro, com moedas de ouro na janela para pagar o dote delas, para elas não precisarem ser vendidas. E aí se descobriu que era o Nicolau. Essas histórias começam a ser contadas sobre ele. E aí ele é canonizado, ele se transforma, ele é transformado pela igreja no São Nicolau, então. E essa fama de generoso dele, ela transcende as fronteiras, as regiões ali, e todo mundo começa a atribuir a ele toda espécie de milagre, toda espécie de lenda. Só em meados do século XIII que essa comemoração do dia de São Nicolau passou a ser da primavera para o dia 6 de dezembro, já não era ainda no dia 25 de dezembro. E aí a sua figura ficou relacionada com as crianças. Por quê? Porque ele deixava presentes vestido de bispo. Então eu trouxe algumas fotos também da evolução das vestimentas dele. Ele começa vestido de bispo, aí depois ele vai se vestindo com uma roupa marrom, e só no final da era, só nessas últimas décadas, que ele começa a aparecer de vermelho. Originalmente, por muitos anos, o Papai Noel era representado pela figura de um duende. Ele era representado por um homem vestido de verde e depois de marrom. Não sei se está dando para passar as imagens. Vamos aí, lá. Tá dando? Mostra essas do Papai Noel para mim.
Primeiro ele vem como bispo, aí no decorrer dos séculos ele vai mudando as vestimentas. Vai ficando mais parecido com um duende, marronzinho. Daí a história dos anõezinhos, né? Exatamente daí. E a Coca-Cola, acho que... Seria os duendes. Coca-Cola... Vamos falar disso já. Aí essa próxima fotografia, essas próximas ilustrações, elas fazem referência a uma revista americana, Harper's Week, de 1886, que aí sim ele começa a ser representado com essas cores de inverno, essas roupas de inverno na cor verde, que era típica dos lenhadores. A próxima imagem, por favor, passa pra gente. E aí os nomes oficiais e populares de São Nicolau, eles variam de acordo com as regiões e de acordo com as culturas. Então na Rússia ele é o vovô Geada. Nos Estados Unidos ele virou Santa Claus. Tem o Noël, né, no francês. Na França é o Papai Noel. Que Noel é o quê? Lamartine, dá essa aula pra gente. O que é Noel? Noël? Noel. Noël é o Natal. É o Natal. Natal em francês é Noel. Ah. E aí Papai Natal na Inglaterra. Então a palavra Natal, como já foi falado, ela vem exatamente dessa expressão, Natale do Sol. Ela veio do Sol. Olha as roupas que ele usava antes. Agora os verdadeiros impulsionadores do Santa Claus, que foi como ele ficou conhecido nos Estados Unidos, foram os holandeses que no século XVII eles levaram para a América a tradição de presentear as crianças usando a lenda do São Nicolau, a quem eles chamavam de Sinterklaas. E aí do Sinterklaas, e que nasceu Santa Claus. E o nome que o Papai Noel recebeu nos Estados Unidos, ele foi mudado por escritores em Nova York. Eles começam a escrever sobre essas lendas e em vez de falar Sinterklaas, ele começa a falar o Santa Claus. E aí ao longo do século XIX, Santa Claus foi representado de muitas maneiras, teve diferentes tamanhos, vestimentas, expressões, desde um gnomo jovial, da história dos anõezinhos também, até um homem maduro, de aspecto severo, esse velho de barba, barrigudo que a gente conhece. Então esse Papai Noel, essa figura que nós conhecemos hoje com bota, barba, botina, carapuça, andando num trenó, puxado por 8 renas, é fruto da imaginação de um cartunista francês chamado Clement Clarke e das campanhas de publicidade da Coca-Cola. Então, 1862, teve um desenhista norte-americano, Thomas Nast, ele realizou a primeira ilustração de Santa Claus, descendo por uma chaminé. Até então ninguém associava Papai Noel a chaminé. Então esse cartunista ele faz esse desenho, aí todo mundo começa a falar que o Papai Noel desce pela chaminé, e aí ele ainda tinha um tamanho de um duende, por isso que ele conseguia passar pela chaminé, porque depois com aquela pança ele não passa mais em chaminé nenhuma. E aí, pouco a pouco, ele vai ficando mais alto, mais barrigudo, ganha barba, ganha bigodes brancos e aparece no Polo Norte, que até então também não tinha nenhuma referência dele no Polo Norte. Essa próxima ilustração é o atual visual do Papai Noel por esse cartunista. Essa ilustração é de 1886. Essa? Essa aqui, ó. Então aí que começa o Papai Noel já desse jeito. Já como barbão, barrigudão, botinha, descendo pela chaminé. Então essa figura do velhinho com o tradicional casaco vermelho, a roupa vermelha, ela além de ter sido inspirada nesse cartoon, ela foi criada numa peça publicitária de 1930 com a finalidade de vender a ideia, de transmitir a ideia de que a ceia de Natal exigia ou que casava com a ceia de Natal os produtos da Coca-Cola, que os produtos da Coca-Cola precisavam estar presentes. Por isso essa história de vermelho e branco. Então, essa próxima são imagens dessas primeiras campanhas da Coca-Cola usando o Papai Noel. Se você conseguir colocar. Achou aí, Tuti? Beleza. Agora, o que é um fato? Olha ele aí. Bem característico, né? Bem característico. Com a imagem que a gente conhece hoje. Exato. O mesmo, né? Não mudou nada. Não mudou nada. O que acontece? Muitos cristãos foram mortos por Constantino por resistirem a esse casamento do cristianismo com o paganismo. E durante a Reforma Protestante, a Idade Média, diversos protestantes europeus foram mortos pela Igreja em Roma por não aceitarem participar da celebração de Natal como uma festividade cristã. Então essa oposição a esse culto pagão assimilado pelo cristianismo existiu durante toda a história da Igreja e a pena era morte. Tertuliano, por exemplo, um teólogo católico, no 2º século ele já disse assim:
Jesus não é o Deus Sol, e o Sol não é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos foi aquele que criou o Sol. A criatura e a criação não têm poder sobre o Criador. Augustinho, um pai da igreja, ele disse, claramente afirmo que esse comportamento é herético. Os cristãos não têm a ver com o Deus Sol e a festa dos solstícios. Essa é a base teológica de muitos daqueles que se opõem hoje à celebração do Natal. Esse é o Nimrod. Ah, é o né? Nimrod? Esse é o Nimrod. Esse é o Nimrod. É uma representação. Outra coisa. É uma barba dele, isso? Essa é uma a barba, representação da Babilônia, né? Tá. Com a torre atrás, Ninguém né? sabia se ele era exatamente então, assim. Era é um o que- zigurate. Era um zigurate. Essa é a maneira como eles. Zigurate é um lugar de adoração Era uma a to- demônios, na era verdade, uma um torre de altar, observação Ah, para astronomia, astrologia, mas era um altar de adoração e divulgação de demônios. Com base no que o Lamartine falou, além de se opor a Deus, não multiplicando e não se espalhando pela terra, tentando concentrar o pessoal naquela região, ele também se opõe a Deus da seguinte forma: você destruiu tudo com o dilúvio. Ele é a 4ª geração pós-dilúvio. Isso nunca mais vai acontecer. A gente vai construir uma torre que vai ser tão alta que se o dilúvio vier a encher a terra, não é você mais que julga a gente com o dilúvio. A gente não vai ser mais julgado, é a gente que vai determinar o que é certo e errado. Então isso é uma clara rebelião a Deus, às leis de Deus e à própria ordem da criação. E aí a gente voltando aqui um pouquinho na questão da árvore de Natal. Por que o pinheiro? 25 de dezembro, a data de aniversário de Nimrod, era comemorada, era celebrada, era a data festiva de aniversário de Nimrod. E aí depois da sua morte, a Semíramis, sua esposa, mãe, com aquela doutrina maligna dela da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual, o que ela faz? Todo ano, no dia do seu aniversário, que seria 25 de dezembro, ela alegava que Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela. Então pensa nisso, a origem da árvore de Natal é essa, 25 de dezembro, ela dizendo que Nimrod vinha para deixar presentes nos pés da árvore. Por que a gente faz isso? Por que eu me reúno com a minha família, monto um pinheiro em casa e boto presente no pé do pinheiro? A gente faz isso há séculos. A troco do quê? Onde isso nasceu? Então está explicado, isso veio com Nimrod. Semíramis dizia que ele vinha trazer presentes e deixava ao pé da árvore. Aí você vai lá em Deuteronômio, Bíblia, 16, 21. Não plantarás para ti nenhuma xera, nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti matsevá, coluna pilar, porque o Eterno Deus odeia. Então, nesses cultos ocultistas, eles tinham tanto uma coluna pilar, que pode ser entendida hoje como um obelisco, e ao lado desse obelisco tinha que ter sempre um pinheiro, tinha que ter sempre uma árvore, uma xera. Então, em muitas traduções da Bíblia, a gente não encontra mais a palavra xera. Parece que há um esforço para que ninguém entenda isso aqui. Essa palavra foi removida e ela foi substituída por poste sagrado. Mas se você pega a Bíblia versão Almeida, antiga, ela diz assim: não plantará nenhuma árvore como a xera. Qual é o texto aí? 16:11, Deuteronômio 16, aliás, 16:21. Eu vou ver no hebraico. 16:21. Eu vou ler no hebraico aqui. E aí, o que realmente viria a ser uma xera? Eu tenho um comentário aqui de um rabino, Mer Matshalá Malamed, ele diz: árvore idolatrada dos pagãos. A deusa Xera era, segundo a mitologia... A palavra não é Xera, é Etz. Etz é árvore. Exatamente. Então é a árvore que eles usavam para culto à entidade. E aí o rabino está dizendo aqui, é uma árvore idolatrada, trata-se de idolatria, trata-se de culto. Se você pegar a Wikipédia, você vai ler: a Xera na mitologia semítica era uma deusa mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra. Então a gente está falando de uma árvore que era usada como adoração a ela, essa deusa cananita da fertilidade, a própria Semíramis. E a gente está falando que isso faz parte do culto celta, do culto tradicional que se infiltrou, que aconteceu com esse sincretismo religioso, e a gente absorveu essas práticas. Por isso que muito líder é absolutamente contra, não quero saber, não vou mais montar árvore, não vou mais celebrar Natal desse jeito. Então, resumindo, essa seria mais uma projeção de Semíramis. Então, tudo tem a ver com esses cultos antigos da Babilônia. E eu queria fazer uma observação aqui sobre a força dos símbolos. Hoje você que é um publicitário, você que é um cartunista, você sabe a força. Claro. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, quando você introduz
Eu não sabia de 90% das coisas que você está falando aí. Eu sabia da superfície. Mas você vê a força de toda uma narrativa cheia de símbolos. Para quê? Uma coisa bonita, colorida, tudo, para tirar o foco de que Cristo nasceu. Porque eu comecei dizendo que na Bíblia não tem celebração de nascimento. Entretanto, o nascimento de Jesus ele foi profetizado por muitos dos profetas. Verdade. Então você vê, Isaías 9,6 fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer dizer, e fala do nascimento do menino. Isaías 7,14, tudo bem? Isaías 7,14 fala de que ele nasceria de uma virgem. Então, o nascimento foi muito celebrado. Agora, não importa dizer qual é a data. Agora, quando você cria toda uma narrativa e uma forma simbológica de visual para fazer uma cortina de fumaça e tirar o centro de Jesus, você vê claramente que cada vez mais a sociedade está se esquecendo do nascimento de Jesus. Aí você fala, pô, mas a gente vai celebrar uma data que não é verdadeira? É simbólico, né? Eu queria aproveitar aqui e fazer só um comentário, porque já estou quase encerrando. Mas eu queria só fazer um comentário aqui, porque eu acho que o que o Rina está falando é muito importante, mas se eu não fizer uma observação aqui, vai parecer que a gente está dizendo que não pode celebrar nunca. Não, ninguém falou isso. Porque a gente vai entrar nisso já. Não, eu sei que você não falou, mas para o nosso público que está vendo, pode parecer isso. Porque você vê, o apóstolo Paulo, ele queria pregar, ele disse o seguinte, eu me fiz de gentil para pregar aos gentios, de judeu para pregar aos judeus. E uma vez, ele foi para Atenas, e ele subiu naquela colina de Marte chamada de Aerópago. Lá era um lugar onde todas as pessoas, sábios, senadores, pessoas se reuniam para ouvir sabedoria. E lá tinham vários altares de vários deuses gregos, com as estátuas e tudo, mas tinha um lugar que era um altar vazio, mas que estava escrito ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo ele olhou para aquele altar pagão. Ele disse assim, olha, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas porque os gregos tinham medo de que eles estavam deixando de adorar algum Deus que eles não conheciam, então eles fizeram um altar para um Deus que eles não sabiam quem era. Ele falou, esse é o Deus verdadeiro, que é o Criador de tudo. E ele aproveitou aquilo para pregar o evangelho para aqueles pagãos que pararam para ouvir, porque ele, ao invés de simplesmente dizer vamos rejeitar, ele usou da figura para trazer a pregação da salvação. Então, o que eu penso do Natal hoje, eu sempre na minha igreja eu explico, nessa época, isso que você falou, de nevava na época, tem milhões de argumentos que não cabem aqui, não nasceu em 25 de dezembro, mas essa é uma época que o mundo está disposto, pessoas que nunca estariam dispostas a ouvir falar de Jesus, nessa época elas ouvem. Nós fizemos, por exemplo, uma cantata, hoje inclusive o último dia que vai acontecer, nós tivemos centenas de vidas que se converteram e pessoas que nunca entrariam numa igreja, mas porque nós fizemos uma cantata de Natal com hinos cristãos falando de Jesus, elas vieram. E na hora que você fala de Cristo, explica para elas, elas vêm. Então, o que eu diria para as pessoas que estão nos vendo? Existem coisas no Natal que são boas. Reunir a família é bacana, é maravilhoso. Tem famílias que não se reúnem nunca. Agora, você vai acabar com essa celebração só porque os pagãos faziam isso? Entendeu? Aquele momento, o que eu tenho dito para as minhas ovelhas? Faça o Natal, se reúna, esteja junto com todo mundo, mas que o centro seja Jesus. Então, na nossa casa, nós sempre nos reunimos, a gente faz um culto, cada um fala do que Deus fez durante esse ano, celebra a vida um do outro. E, no momento de comer, eu nem gosto dessas comidas todas aí, não gosto de panetone, não gosto de... Eu não acredito. Tô falando... Chocotone, você tá com cara de quem gosta de chocotone. Não gosto, cara, não gosto nem de chocolate. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de massa. Eu sou italiano. Sou italiano, mas não era italiano. Você passa mal, então, porque ninguém faz massa no Natal. No Natal eu não engordo. Todo mundo me pergunta isso, eu não engordo. Mi piace tantissimo la pasta. Então, o que eu penso? Esse tempo que o mundo sempre falou de Jesus,
Porque durante séculos, de maneira errada e obviamente com uma raiz errada, mas as pessoas falavam de Jesus. Agora tá Papai Noel cada vez mais tomando controle e as pessoas abriram mão deste tempo de oportunidade para falar de Cristo. Então, eu sempre digo para as pessoas, reunir a família é maravilhoso. Agora, que não seja em torno do quê? De comilança. Que seja em torno de uma celebração de Cristo que veio ao mundo para nos salvar, entendeu? E lá em casa eu, obviamente, vou pregar, abro para todo mundo falar, compartilhar o que Deus está fazendo. E isso eu acho que é uma contextualização. Você tem que ensinar as pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas simplesmente aderem a algo sem refletir, elas podem perder uma oportunidade, como essa que Paulo usou daquilo, né? Se Paulo hoje estivesse nos nossos dias, muita gente ia dizer, ele está teologicamente falando errado, porque ele entrou num lugar totalmente pagão, olhou para um altar pagão e ele disse, ó, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas adoram, é o Deus verdadeiro. Então, isso é que na missiologia a gente chama de fator Melquisedeque. Existe um livro, não sei se você chegou a ler, chamado Fator Melquisedeque. Leu ou não? Não. Esse cara diz que Deus inseriu em todas as culturas uma chave para pregar o evangelho. Entendeu? Entendi. Ou seja, Paulo foi lá e identificou naquele altar uma oportunidade para falar de Cristo, ao invés de falar mal de todos aqueles deuses, entendeu? Ele foi e falou de Cristo. E ganhou alguns. Não foram muitos, mas ganhou alguns. Alguns poucos, mas ganhou, né? Poucos, mas ganhou. Eu concordo com o Lamartine em gênero, número e grau. Na nossa igreja nós também temos cantatas natalinas, nós aproveitamos a data para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Querendo ou não, um dia Jesus nasceu, se foi 25 de dezembro ou não é o ponto a ser discutido, mas se é o dia que o mundo para comemorar o nascimento de Jesus, nós, como embaixadores do reino de Deus na terra, como sacerdotes dele, temos a obrigação de aproveitar essa data para contar a história do nascimento de Jesus, contar a história de como ele veio ao mundo, citar os textos bíblicos, fazer reuniões em que o nascimento dele seja celebrado. Você lembra como tinha presépio? Hoje não tem mais? Foi o que eu falei. A maioria das famílias tinham presépio. Nas praças, né? A maioria das famílias tinham cidades, presépio. Né? Você conhece a história do menininho que estava vendo o presépio, ele queria ganhar um presente, ele foi fazer uma oração? Não. Ele chegou para fazer o pedido de oração dele e falou, Deus, me dá um PlayStation 5, eu fui um bom aluno esse ano, tirei boas notas, não fui, amassou o papel e jogou fora. Deus, me dá um PlayStation 5 esse ano porque eu fui obediente. Não fui. Aí ele foi lá na sala, de mansinho, sem ninguém perceber, olhou pro presépio, pegou o menino Jesus, botou no bolso e escreveu a próxima cartinha. Deus, sequestrei seu filho, me manda um PlayStation 5, senão não devolvo ele. Me dá um PlayStation 5, senão não devolvo. Meu, que maravilhosa essa piada, muito boa. Aí, eu concordo 100%. A gente celebra o Natal, minha família se reúne, a gente gasta tempo junto, a gente come o peru, a gente come as nozes. O mitraísmo tinha essa ideia quando se celebravam os cultos a Mitra, se celebrava dentro de grutas, dentro de buracos. Ali se fazia ali as suas orações e tudo mais. E aí entra esses teóricos que diz que é um plágio de Mitra. Mas o que é a verdade disso? Está dizendo o seguinte, lembra quando Jesus ele fala para nós, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele não produz fruto? É Deus que está no céu, que coloca o seu filho numa manjedoura dentro de um buraco na terra. E aqui nos lembra algo que talvez na psicologia humana traz um apavoro. Qual que é o nosso futuro? Nosso futuro é um buraco na terra. Mas para o cristão... Não precisava lembrar isso também. Né? Mas Eu sei. Memento mori, faz meu filho. bem. Lembra um dia que você vai morrer. Memento mori. O buraco na terra que um dia seremos sepultados foi santificado pelo Filho de Deus, que nasceu num buraco, que foi sepultado num buraco, mas deu sentido à vida, que assim como a árvore que é plantada num buraco nasce,
Tanto que o pinheiro, ele tem outro significado. Ele é triangular. E aqui quem vai trazer essa tradição é São Bonifácio, que evangelizou também os germânios, para lembrar da Santíssima Trindade. É um triângulo, que tem as raízes profundas na terra, mas que se eleva até o céu. Cristo faz isso com você. Ele te deixa profundamente humano. Mas aquilo que nós celebramos na liturgia eucarística, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E mais uma vez, uma coisa que você perguntou lá atrás. Quem é a única pessoa que está presente nos dois eventos, no Natal e na cruz? Maria. Maria é a única pessoa que carregou Cristo no nascimento e depois na cruz. Maria é a única pessoa que fez essa ligação nascimento e morte. Porque é natural que a mãe, que o filho enterre a mãe, mas não é natural que a mãe enterre o filho, né? Maria é a única pessoa que foi testemunha de todos esses eventos. Maria testemunhou, ela recebeu o anúncio, ela acolheu Cristo nos braços, no nascimento, ela acompanhou Cristo durante toda a sua pregação, ela sentiu o que é que significa isso, o desprezo, a rejeição, e na cruz, descido da cruz, Jesus foi colocado nos braços dela. Então, ela é a única, né? E nesse sentido, né, ainda entre as últimas palavras de Jesus, uma das palavras mais fortes dele, né, é essa: mulher, eis aí o teu filho. Né? Se Jesus tivesse tantos irmãos assim, seria muito natural ter entregue a mãe para os outros irmãos, né? Porque alguns vão dizer assim, Jesus tinha irmãos. Bom, tem essa teoria também? Tem essa teoria, né? Tem essa teoria. Que Jesus tivesse tido outros irmãos. Tá bom. Mas se tivesse tido outros irmãos, por que os outros irmãos não foram cuidar de Jesus? Por que os outros irmãos não eram discípulos de Jesus? Né? E nos evangelhos você não tem isso. Mas ele nos entrega Maria como mãe aos pés da cruz. Isso é muito forte. Porque ali você tem o sinal da igreja, Maria como sinal da igreja. Ali você tem essa doação, né, o dom de Deus que continua nos dando a vida através da igreja. E Maria, além de testemunhar isso, você não percebe, os evangelhos não narram isso, não trazem isso, não colocaram, não viram isso, né? O desespero de Maria, o desespero da perda. Não, mas você tem uma confiança, né? Você tem um silêncio de Maria. O mesmo silêncio orante, o mesmo silêncio religioso, o mesmo silêncio obsequioso, obediente, diante de um Deus que se manifesta. E Maria aguarda, olha, Deus começou a obra e ele vai adiante, né? E Maria permanece. Aos pés da cruz, quem permanece? Maria. Maria está ali. Então ela foi a única testemunha desses eventos. E depois Jesus vai aparecer para Maria e os discípulos reunidos no cenáculo. O ressuscitado aparece, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque você vê que não dá para separar. Nós viemos para falar de Natal, mas não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para separar uma coisa da outra. O mistério, se você querer celebrar o Natal sem olhar para a paixão, né, é você celebrar uma festa de fim de ano, um aniversário, e não é isso, né? É um evento salvífico, é o início de um acontecimento salvífico, do cumprimento da promessa que nós celebramos, que nós vivenciamos nisso daqui. Daí a importância da gente ter o costume, né? O costume sadio de celebrar o Natal em família, com as coisas que são próprias, mas não esquecer do centro, né? É esse mistério. E aí a gente vê cada vez mais as pessoas decoram as suas casas, a fachada das suas casas, mas se esquecem, por exemplo, de montar um presépio, né?
Um presépio que é uma coisa simples, você não precisa de muitas coisas, você precisa daquele núcleo essencial, Jesus, Maria e José, a Sagrada Família ali, naquela gruta, naquela simplicidade. Isso já é uma representação, né? Que foi a representação mais simples que São Francisco fez. Isso no século XIII. A representação do presépio, você encontra ela já nas catacumbas, você já encontra referências dela em Santo Agostinho, você encontra referências na patrística, mas São Francisco quis trazer uma coisa, vamos colocar assim, plástica, uma coisa simples, e ele coloca ali. E como é que ele faz isso? Numa gruta, simplicidade, lá um burrinho e um asa. Uma vaca e um boi e um burro. Eu acho que o Natal, sabe, Vilela, ele traz para nós uma verdade. A cidade de Jesus nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. Bethlehem, casa do pão. Por quê? Você lembra quem vai lembrar aqui, por exemplo, do livro de Ruth? Quando Ruth, né, ela era uma moabita e tem a sua sogra Noemi, que, com o seu esposo Elimeleque, sai de Belém, vão até Moabe, porque tinha acabado os pães. Então, é um jogo de palavras para dizer que Noemi, com seu esposo, deixa a casa do pão e vai buscar pão de cevada na casa dos moabitas, que eram inimigos de Israel. Ali ela encontra... Na casa dos pagãos. Dos pagãos, E ali, nos moabitas, morre Elimeleque, morre os filhos dela, e aí você tem as duas noras. Uma vai embora e Ruth fica, que Ruth significa amiga. E Ruth volta com Noemi e permanece fiel com ela, até então depois ela vai para os campos de Boaz, que tem muito trigo, que tinha pão com abundância. Ela casa com Boaz, que vai ser o avô de Davi. E Bethlehem significa justamente isso, porque tinha muito trigo, tinha muita plantação ali. Ora, um dos símbolos do Natal é a manjedoura. E a manjedoura não era porque... a gente tem que olhar ali para a figura de José, de São José nessa situação. Imagina você com a sua esposa procurando para ela ter o seu filho ao desespero hoje em dia, né? A gente já vive isso no sistema nosso de saúde, né? A gente, não é qualquer lugar que a gente quer que os nossos filhos nasçam, né? Ele bate de porta em porta. E existe uma teoria de um professor que eu estudei em Roma, Dom Grilo, Padre Grilo, um grande biblista. Ele diz o seguinte, que uma das possibilidades de que Maria e José não conseguiram encontrar um lugar adequado era por causa justamente da realidade da concepção, de como esse menino veio. Que provavelmente no meio da família Nossa Senhora, nós cremos, né, esse é o nosso dogma, que ela foi concebida sem pecado, mas o resto não. Então a galera tava, e aí? Minha mãe, por exemplo, escondeu a gravidez da minha avó durante 3 meses, a minha gravidez. Minha avó já sabia na primeira semana que minha mãe tava grávida. Você vai esconder da sua mãe, meu? Não tem como, né? Então ali, como que foi isso? Imagina, a gente não tem esses elementos no evangelho, mas dá para você ter uma certa intuição de que teve um falatório e ela enfrentou e estava disposta a qualquer coisa para poder essa graça acontecer. Então não encontra o lugar. Chega ali, procura e fala que não encontrou-se um lugar naquela sala. Você vai ter 2 realidades. Para um judeu, quando nascia um nenê numa casa, e era, vamos colocar aqui, era festa, porque festa, digo, de convivência, se nascesse um nenê numa casa, se fosse para homem, ficava 40 dias aquela casa impura. Se fosse mulher, 80 dias. Ninguém queria acolher Maria e José em casa, porque vai acabar, os parentes que nós não vemos há tanto tempo não vão poder comer, não vão poder fazer nada, a casa fica impura. Então o que acontece? Colocam ela num lugar, e aí, ou no lugar que seria esse, como que eu posso dizer, antessala, a parte de trás. O senhor foi lá no lugar, eu não tive a oportunidade de ver, mas é um lugar afastado. Não? Porque aí aquele lugar ninguém vai lá, fecha a porta, tá tudo certo. José, então, escolhe um lugar
para que ela possa ali e coloca na manjedoura. Mas a manjedoura em si tem um símbolo profundo, porque a manjedoura é o lugar onde os animais comem. As bestas comem, né? E Francisco, quando ele coloca justamente o burrinho e o boi, também representa nós, nos representa. Porque somos justamente esses animais que precisam de comer. Então coloca na manjedoura, e era de usança naquele período, porque... E José prepara aquela manjedoura na casa do pão. Logo à frente, então, em João capítulo 6, Cristo vai dizer para os seus discípulos: eu sou o pão da vida, descido do céu. Os vossos pais comeram o maná que caía do céu, morreram. Mas quem come desse pão viverá eternamente. É Cristo, é o pão descido do céu. Então veja que ainda o Evangelho, através de símbolos, através de realidades verdadeiras, está trazendo uma mensagem poderosa. Porque uma coisa é o que a gente percebe, o que a gente vê escrito e a maneira como foi escrita. Outra coisa é a maneira como isso foi vivido e vivenciado. Primeiro, os discípulos, Maria, José, todos eles viveram esse mistério. Então, naquele momento, tinham consciência do que estava acontecendo? Não, a gente pode colocar aqui a inconsciência do que estava acontecendo, mas estavam buscando obedecer a Deus da forma como as coisas iam acontecendo. À medida que isso é relatado, não é que tem vamos dizer, não está forçando a barra, mas é a maneira como isso vai sendo escrito, e aí você vai percebendo como Deus é sutil na sua forma de ligar os fatos, os acontecimentos. E isso, Vilela, é uma coisa que marca a gente, né? Você deve ter fatos assim na sua vida, que quando você vive, você não consegue compreender aquele acontecimento. Mas à medida que o tempo passa, você percebe que todos esses fatos estão de alguma forma ligados. E que essa ligação passa por uma lógica que você não compreendia, mas que agora você entende. E Deus vai usando todos esses acontecimentos, como que costurando isso com fio de ouro, essa história, né, que chega até Jesus, história de salvação, que chega até Jesus, e de Jesus, então ela vem para cada um de nós. É a sutileza de Deus nas coisas. A gente falou do solstício de inverno e a igreja não só se apropriou dessa data pagã, né, dessa festa pagã, como de outros símbolos. Tem alguma explicação para isso? Por que a igreja fez isso? Nós temos que fazer uma distinção entre a inculturação e o sincretismo. O sincretismo é quando você pega um elemento e simplesmente muda ele de lugar e mantém o significado, o sentido dele, né? Então isso aconteceu, por exemplo, quando no início da colonização os escravos foram trazidos e eles associaram as suas divindades aos deuses ou às imagens, mais que isso, as imagens presentes nas igrejas dos seus senhores. Então aí você tem um sincretismo. Quando você tem uma inculturação, aquele elemento, ele é um elemento que é assumido, mas ele recebe um significado novo a partir do mistério cristão, a partir da fé cristã. A inculturação ela aconteceu na igreja desde o princípio. Isso já vinha também acontecendo na cultura judaica, mas no cristianismo isso se deu porque à medida que a palavra, que a mensagem cristã, ela foi chegando a outros lugares, o que é que se percebeu? Que ali havia elementos, chamadas sementes do verbo, que estavam espalhadas, que eram vividas de alguma forma por aquela cultura, até por aquela forma religiosa, que se esclarece com o mistério de Cristo. Então, elementos que foram assumidos, elementos que foram inculturados dentro da fé, mas com um significado iluminado pela pessoa de Cristo, ou pelo mistério cristão. Isso aconteceu, isso acontece, exemplo disso. Por exemplo, nos ritos, você tem uma variedade muito grande de ritos.
Nós conhecemos mais claramente, mais próximo de nós, o rito romano. Mas dentro da igreja existem vários ritos. Ritos com formas celebrativas diferentes. Ritos celebrativos com paramentos litúrgicos diferentes. Ritos celebrativos até com calendários que se diferenciam um pouco uns dos outros. Por quê? Por causa dessa enculturação. No Natal, a gente tem muitos elementos assim. Por exemplo, a árvore de Natal. É um elemento que foi trazido do mundo germânico, que era uma forma de se expressar da expectativa do novo, da expectativa da primavera, né? Então, olha, vamos enfeitar essas árvores, vamos trazer coisas alegres, né? É o solstício de inverno, onde as noites são longas, os dias são pequenos, mas as pessoas tinham essa expectativa, olha, está terminando o inverno, daqui a pouco vem a primavera, então começaram a colocar nas árvores esses enfeites. E o cristianismo vai trazer isso dizendo, esta alegria, essa esperança de reviver, porque depois do inverno vem a primavera. Então, é essa ideia do novo, da vida nova em Cristo. Então, nós vamos assumir agora como uma festa, como uma alegria. Então, o enfeite das árvores, a colocação das coisas, né? O italiano, como não podia ficar fora dessa história, o italiano inventou a bola de Natal. Ele que vem da Itália? Isso vem da Itália. Sabia? De vidro ainda, né? De vidro. E por quê? Vidro soprado. Sopraram o vidro, fizeram uma bola e começaram a colocar nas árvores. Coloridas. Daí vem essa tradição, né? Então, isso se espalhou, mas isso se espalhou sobretudo a partir do século XVIII, mais ou menos, que começa a se espalhar. Não é uma tradição tão antiga assim. Isso já existia na Idade Média, se tem alguma coisa disso, mas é só a partir do século XVIII que na Europa vai se espalhar um pouco e depois chega a nós também por causa dos portugueses, dos espanhóis, essa tradição, mas é uma coisa recente, né? Da árvore de Natal, que traz aqueles elementos. O pinheiro é uma árvore extremamente resistente, né? Ela resiste ao inverno rigoroso, à neve, e ela permanece com as suas folhas verdes. Ela não perde as folhas, né? Ao contrário de outras árvores que perdem as folhas. Então tudo isso traz esse sentido daquela resistência, a vida que resiste, a vida que brota novamente. Então tem todo esse significado, não é simplesmente colocar alguma coisa. Além do sentido pleno, que depois é o sentido da árvore da vida. Se no paraíso nós fomos derrotados no pecado por causa da árvore do pecado, Cristo é a nova árvore da vida, é a nova vida, a cruz é madeira, né? Então, é a manjedoura, é toda essa realidade que expressa a vida nova em Cristo. E a estrela? Tem a ver com a estrela que os reis magos seguiram? Sim, a estrela da manhã, a estrela que brilha, né? No solstício tinha uma... Estrela da manhã não é Lúcifer também? É uma referência... Também, mas assim, é uma tradução de São Jerônimo, né? Para poder pegar aquele texto de Isaías 14. Mas, já desde o Antigo Testamento, você vai pegar o Salmo, por exemplo, de uma cultura que vai se ter ainda, provavelmente alguns exegetas dizem, por causa de uma cultura egípcia, daquele faraó Akhenaton. O Akhenaton foi um faraó que destruiu todos os deuses e estabeleceu o monoteísmo, o culto ao sol. Né? Mas essa ideia, em todas as culturas você vai ter. Por exemplo, os astecas aqui tinham isso, essa ideia de você adorar o sol como o astro maior, como aquele que representa também o sol se depõe, e ele se põe e depois ele se levanta, no levante no outro dia, né? Ele tem uma simbologia de nascer e morrer, de renascer e morrer. Cristo não. Nesse período você vai ver, por exemplo, o pai do profeta Zacarias, do profeta João Batista, Zacarias,
ele, no capítulo 1 de Lucas, ele diz, no Benedictus, ele reza assim: graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que pelo qual veio nos visitar o astro das alturas. Cristo já, para os primeiros cristãos, é o sol que ilumina todo homem. E aqui você vai lá atrás, no capítulo 9 de Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para aqueles que andavam na sombra da morte. Então, o próprio João vai dizer para nós no capítulo 1 que Jesus, o verbo, ele é a luz que ilumina todo homem. Então sim, Cristo, ele é esse sol, ele é essa luz. Nesse tempo, nesse período, você tinha aí o culto a Mitra, o mitraísmo, que era uma religião, né, do Império Romano, dos soldados. Era um culto ao sol, né? Um culto ao sol, justamente. O que os cristãos fazem? E aqui entra a enculturação, não o sincretismo. Os cristãos anunciam, dizem, olha, vocês estão celebrando a noite, porque o solstício de inverno era a noite mais longa do ano. Exato. Né? E que se celebrava no dia 25 de dezembro o nascimento de Mitra. Entendeu? Porque é de Papa Júlio... Do Sol. Do Deus Sol. Mas, no livro do Apocalipse, o autor de Apocalipse, João, ele vai dizer que na Jerusalém Celeste não tem noite. E por quê? E também não tem sol, porque o cordeiro imolado que está sentado no trono é a luz, é o sol que ilumina, e é um dia que não terá fim. Então, portanto, aqui está dizendo o seguinte, olha, os cristãos na época, para trazer essa verdade de fé, numa enculturação, o que é enculturação? É falar uma linguagem que o seu interlocutor te entende. Né? É trazer para a realidade da pessoa aquilo que ela... Pode compreender. E que ela até então estava compreendendo de uma outra maneira. Exato. A enculturação, ela é boa. A enculturação desses elementos, quando ela é feita de uma forma legítima, ela ajuda a fé. Por quê? Porque esses elementos da fé, esses elementos do anúncio da presença de Cristo, eles já foram espalhados. São as chamadas, que isso está na patrística, as sementes do verbo que foram espalhadas. Então, nenhuma cultura ela está isenta de uma presença de Deus. Ela tem uma presença de Deus. Só que às vezes não compreendida claramente. Compreendida a partir de uma ideia humana. A fé cristã, como luz, ela vem e ajuda essa realidade a ser iluminada. Então ela tira daquela realidade o melhor. E ela traz isso à luz e ela mostra esse elemento. Por isso que, como a gente está falando de Natal, celebrar o Natal, mas é o culto à Mitra e coisa e tal, tem esse aspecto. Não, mas não é esse aspecto. Nós não estamos ressaltando aquele aspecto. Nós estamos ressaltando esse aspecto. E nós estamos celebrando o evento do nascimento de Cristo. E esse evento ilumina aquele. Esse evento, Jesus, ele ilumina aquela realidade com uma compreensão clara. Ela traz a luz, ela traz a iluminação e ela traz essa vida nova, essa possibilidade de vida nova. Senão, a gente poderia dizer assim, não, mas o cristianismo é produto, é criação de uma mente, de uma coisa. Não, ele não é produto de uma mente, ele é revelado. É a revelação em Cristo, e essa revelação ela vai se espalhando, e à medida que ela chega, que ela entra em contato com uma cultura, ela ilumina aquela cultura. A uma cultura que foi iluminada pelo cristianismo, ela não perde a sua essência, mas ela encontra o melhor da sua essência, ela se esclarece e ela cresce. Né? Tomás de Aquino chama as outras religiões, ele chama de religião natural. Né? O que seria a religião natural? Essa concepção, essa percepção do homem de que tem algo a mais do simples existir, do simples viver, tem algo atrás disso. Então, é isso, a fé cristã, ela ilumina. E é muito importante ressaltar aqui, porque também essa palavra enculturação, sobretudo para a nossa realidade, foi muito utilizada, e até eu digo, como
a palavra certa. Ela foi utilizada de uma forma equivocada. Em algumas situações. Exatamente. Porque ela foi usada com o sentido... Pejorativo? Ela foi usada com o sentido de sincretismo. Ah, Exato. Ela foi usada com o sentido de sincretismo. Teve uma confusão. E aí nós não podemos confundir, porque aí você não respeita o ambiente do outro. Se eu vou dialogar com o outro, eu tenho que respeitar o ambiente e a compreensão do outro. Mas eu não posso negar a verdade. Eu tenho que afirmar essa verdade. Diálogo não é quando eu diminuo a minha compreensão das coisas e aceito simplesmente aquilo que o outro diz. O diálogo existe quando você tem consciência daquilo que você é, o outro tem consciência daquilo que ele é, e nós vamos conversando. E nesse diálogo existe um enriquecimento mútuo, né? Quando eu simplesmente associo alguma coisa, que eu trago alguma coisa de outro ambiente religioso para dentro do meu ambiente religioso, isso causa uma confusão. Então a pessoa vai olhar para isso e vai falar, mas eu estou celebrando isso ou estou celebrando aquilo? É só uma troca. É só uma troca. Então por isso que, às vezes, em algumas situações, a enculturação foi entendida de modo equivocado. Foi instrumentalizada por um viés ideológico de esvaziamento da fé. Entendi. E aí não dá. Quando você quer falar assim, não, mas olha, para fazer diálogo com o outro eu vou simplesmente aceitar isso. Não, eu não vou simplesmente aceitar isso, porque eu tenho esses princípios, ou esse princípio da fé que me norteia. Eu não posso trazer para dentro de uma celebração determinadas coisas que contrariam aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou celebrando, porque senão você causa uma confusão na pessoa que vê qual é a realidade, o que eu estou celebrando, né? É muito bonito o Natal, mas ele tem uma parte, e aqui a gente precisa fazer a diferença, que é uma parte comercial. Então não dá para um padre vestir de Papai Noel e celebrar a missa de Natal. Não dá para mim vestir o menino Jesus, colocar no presépio vestido de Papai Noel. Por quê? Porque são coisas que são em si conflitantes. Ah, mas isso é enculturação. Não. Isso não é enculturação. Isso é confusão. Isso é confusão. Ah, entendi bem. Isso entra... Acho que foi bom esse exemplo. Isso chega para nós, até mesmo na nossa realidade católica, mas também em tipo, realidades... não vale tudo para... Não vale tudo. Para chegar em todas as pessoas. Não. Tanto que, se você for hoje na internet, muita gente vai... Eu tenho certeza que a partir desse podcast vão começar a procurar quem é Mitra. Você vai ter um monte de vídeo, um monte de coisa, tipo... A pergunta Cristo é um plágio de Mitra? Tem até... Vocês devem ter assistido aquele documentário, que ficou muito famoso, que faz todas essas relações, né? Não vi. Zeitgeist. Não vi. Nunca ouvi falar. Vou procurar ver. Zeitgeist foi que levantou isso e fez um documentário, segundo algumas pessoas que já vieram aqui, cheio de falhas, mas dizendo que toda essa ideia da concepção de Jesus e tudo é tudo uma cópia de outras religiões, né? Mas aí ele vai colocando solstício do inverno, mas várias pessoas que vieram aqui já derrubaram também. Agora, tem uma coisa, toda época, quando vai chegando Páscoa e Natal, agora a gente tem as redes sociais. Antigamente a gente só tinha a mídia escrita. Antes da internet. Antes da internet. Mas lembra da Super Interessante? Sim, claro. Super Interessante. Páscoa e Natal é batata. Você pode procurar que sempre tem uma matéria sobre Jesus no Natal e na Páscoa. Jesus não era filho de José, Jesus não era filho de Maria, Jesus não sempre com ponto de interrogação, né? Sempre com seria Jesus? Seria Jesus, seria isso, um seria alienígena? Tem essa teoria. E essa teoria, assim, que agora está muito assim, né, que Jesus não teria morrido. Tem uma teoria... Que ele não morreu? Que ele não morreu, que ele morreu na Índia. Nossa. Tem uma teoria que Jesus morreu na Índia e... eu não me lembro agora o nome do livro, mas tem... porque Cristologia foi a minha área de especialização. Então, tem na Índia um túmulo que é chamado túmulo de Jesus. Nossa. Por quê? Porque ele teria na cruz, ele teria entrado num estado de êxtase, né, alguma coisa assim,
não teria morrido, teria depois aparecido aos seus discípulos e teria sido se encaminhado para a Índia. Mas ele apareceu para os discípulos não ressuscitado, mas ele ainda em vida, então. Vivo. E ele morreu na Índia. Então você tem todas essas coisas que isso são matérias que estão aí. Basta a gente Teorias procurar. da conspiração. Teorias da conspiração, teorias... Por quê? Vilela, tem uma coisa, é muito mais simples explicar a fé a partir de razões humanas e de pontos de vista humano do que você simplesmente procurar, você buscar fazer a experiência de fé. Com certeza. E como é mais fácil esse caminho, é mais fácil questionar e dar explicações humanas, é mais fácil justificar dizendo que Jesus é um plágio, né, de Mitra, é um avatar, né, que é uma coisa do tipo assim, que é um alienígena. É muito mais fácil você explicar isso do que você compreender como é que um Deus é capaz de se rebaixar, de se abaixar tanto para encontrar uma coisa tão pequena como somos nós. Isso eu acho que é o maior presente que a gente tem, né? A maior dádiva que poderia ter sido feita é colocar o próprio filho para passar por todo esse sofrimento, carregar toda essa dor. E não dá para imaginar aquela hora que ele tá na cruz que ele fala, né? Pai, porque me abandonaste? Porque é quando todo o pecado cai sobre ele e ele vê uma ausência, ele sente realmente a ausência de Deus total. Imagina a dor que deve ter sido isso, né? Mas qual que é a última frase? Qual que é? Qual que é a última frase? E agora, hein? E agora? Me ajuda, Paquito. Depois disso vem... Pai, nas tuas mãos. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Somente uma confiança absoluta. O está consumado é antes. Tudo está consumado não é ele que fala. Não é? Não é ele quem que fala. Quem é que fala? Quem fala é quem está embaixo. Ah, tá. Tudo está consumado. E Pai perdoa os pecados, eles não sabem o que fazem? Sim, também? Isso é ele. Ele fala. Mas a última frase, a última frase é essa: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque naquele momento Jesus morre. Aqui você tem o máximo da confiança de alguém em Deus. Por que Jesus confia tanto em Deus? Se há pouco tempo antes ele fala que não quer beber o cálice, se puderes, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, por que me abandonaste? Se tudo isso, veja, essas são todas as angústias. Você já passou por isso, claro. Eu já passei por isso, nós já passamos, todo mundo já passou por isso. Aquele momento de um desespero, onde você não vê saída. Então você se sente absolutamente abandonado. E nesse momento que você se sente absolutamente abandonado, né, você não vê saída. E aqui você está diante de alguém que, não tendo saída, não se desespera. Porque a gente, no momento de não estar, assim, de estar angustiado, a gente fala, mas para onde que eu vou? A gente né, quantas pessoas, às vezes, tentam outros caminhos, até pôr um fim à vida, porque não vem saída. E Jesus, no momento mais dramático da sua vida, no momento mais sem saída, ele entrega com tranquilidade nas mãos do Pai o Espírito. É uma confiança absoluta. E aqui está assim, o que ele experimentou. Não foi o desespero, não foi a falta de esperança, mas foi a confiança. Então a última palavra é uma palavra de tranquilidade. Ele sabe que tem um Deus, ele sabe que tem um Pai, ele não está abandonado. Você assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Sim, sim. Acho que todos nós nos lembramos. Vai ter um segundo agora, né? Vai ter a continuação. Vai ter a continuação. Tem uma cena naquele filme, quando Jesus está crucificado, você vai lembrar dessa cena, que passa uma figura assim, na frente da cruz, e é uma figura que carrega uma criança. Uma figura meio sombria? Isso. Eu não lembro direito, mas é meio que carrega uma criança. Ali é como se aquela figura dissesse assim: olha como que eu trato meu filho. Por que se escolhe essa data de 25
de dezembro como o nascimento de Jesus? Bom, primeiro é impossível saber quando Jesus nasceu, né? O que a gente talvez tenha de evidência é que há um relato de que quando Jesus tinha nascido, os pastores estavam com as ovelhas no campo. Então não era um momento de inverno, não era um momento de outono, devia ser na primavera ou no verão. Então a gente tem ali alguns meses possíveis do nascimento de Jesus. Agora, dia 25 de dezembro, nunca. Por que 25? A gente parou no dia 23. Hoje é dia 23, mas a gente tá falando... Por que escolheram o dia 25? Teve um motivo? Então, aliás, esse então eu peguei, é um maneirismo que eu peguei seu, né, professor? Eu sou inocente, eu não sei de nada. Agora. Quando fazem a pergunta cabeluda pra ele fala, então. Pra pensar um pouco, né? Não tem resposta, né? Então, Mas então, o dia 25 de dezembro, ele tem uma representatividade de calendário. Então, o que acontece? Quando a gente fala do nascimento de Jesus, como o Berloffa estava comentando, a gente não tem uma data específica, não tem como... A gente falou da certidão de nascimento, não tem como a gente voltar nisso. Então, o que acontece? Quando a gente começa, como cristandade, a entender o nascimento de Jesus como algo importante, escolhe-se uma data. Tá? E aí você fala assim, bom, que data que a gente vai escolher? Que data que é boa para você, professor? Olha... Que data seria boa para você? A data boa é entre março e abril. Entre março e abril seria uma data mais historiográfica. É primavera, nasceu bem, não estava tanto frio. Se ele nasceu de fato numa manjedoura e num pátio de uma casa ou numa estalagem... Porque há essa controvérsia nos evangelhos. Tem um evangelista que fala que foi os magos que encontraram ele numa manjedoura. O outro evangelista fala que foram pastores que encontraram ele numa casa, num pátio de uma casa. O oposto. O Lucas fala que os pastores encontram na manjedoura. O bebê na manjedoura, Verdade. Porque pega no nascimento. Mateus é mais genérico, então pega Jesus depois do nascimento. Sim. E aí ele já saiu da manjedoura para casa. Então essa Tá vendo? O Luiz já explicou, ele já quer explicar a contradição. Isso é pastor, Não, isso aí é raiz. Agora, por que pra gente falar em abril e na primavera, pra gente isso é importante, Vilela? Pelo seguinte, nós somos seres humanos modernos que a gente está profundamente preocupado com a precisão histórica dos eventos. Que é uma preocupação que o ser humano da antiguidade não tinha tanto. Tinha, mas não tinha como a gente tem. Então a gente... O que a não gente... tinha? Não tanto quanto nós. Então o que acontece? A gente passou por um treco chamado iluminismo. Esse negócio chamado iluminismo é um treco inédito na história da humanidade. A verdade está na matemática. Né? A verdade está na matemática, está na ciência, a verdade está... E, cara, muita coisa boa veio disso. Comprovação científica, né? O que não for comprovado... Por que a gente conversa sobre Jesus histórico? Porque... Teve uma turma, essa turma do século XIX, do Reimarus, que o professor estava falando, que olhou e falou o seguinte, olha, para existir validação dessa narrativa de vocês aí, eu preciso validar isso pelo método científico. E o método historiográfico que se tinha na época dispunha de poucos recursos, mas era o que tinha, e se eu não consigo provar historicamente as coisas a respeito de Jesus, eu nem considero isso a verdade, isso daí é um conto da carochinha. Então, para nós, quando eu pego e respondo assim, para mim é conveniente datar o nascimento de Jesus ali por abril, ali por março, a gente olha para trás e olha para os eventos do nascimento de Jesus, faz muito sentido que seja. Agora, um humano antigo, ele fala assim, eu preciso datar, comemorar um nascimento de uma figura importante. O que eu vou escolher? Ele não está tão preocupado assim com a coerência interna das narrativas e tentar imaginar, não, foi mais ou menos nessa época aqui. Ele vai olhar pro calendário dele e ele fala assim, esse cara aqui é muito importante, é o mais importante. Que data que eu tenho aqui que é importante pra caramba? E aí, sociedades agrárias vão olhar para as datas que dizem respeito a equinócio, solstício, datas que são referenciais para plantio, e vão chegar numa conclusão. Opa, 25 de dezembro parece uma data boa. Então, uma parte substancial de todas as datas importantes vão ter a ver com plantio na antiguidade. 25 de dezembro é uma delas. Que é referente ao quê? É o dia mais
curto do ano, porque os antigos tinham um pavor muito grande do inverno, porque a galera morria. Você não tem tanta possibilidade assim de vencer um inverno rigoroso. Então eles clamavam pelo sol e pelo retorno da primavera e do verão. E aí, o que acontecia? O fogo, né? Por que a Olimpíada tem uma tocha? Por que o símbolo de Roma antiga é o fogo? Porque é exatamente essa questão, né, que é tão forte no ambiente europeu. Então, na Europa antiga, você tinha o dia mais curto do ano. A partir daí, o dia começava a vencer a escuridão de novo. Era o Natalis Solis Invictor. Consequentemente, o pessoal falou, peraí, mas a Bíblia não fala que Jesus ia ser o sol da justiça? Aí a galera falou, olha, então quem significa essa vitória da vida, que aliás tem a ressurreição, da luz, foi daí. Em relação Agora, à noite. tudo indica, até porque quando Jesus está em Jerusalém, e ele está muito certamente na época da Páscoa, ele está conversando com os doutores da lei, porque o pessoal ia 3 vezes por ano para as festas de Jerusalém. E a conversa dele com os doutores da lei tem a ver com o seu bar mitzvah, quando o menino judeu se torna emancipado. Então é possível que a sua data de nascimento esteja relacionado próximo com uma festa. E juntando isso com a primavera, a época próxima do nascimento razoavelmente considerado seria março, abril, que é mais razoável. Mas a tradição consagrou dezembro. E aí foi um lance muito louco, né? Porque a galera fala, se o negócio não é dezembro, então não tem nada a ver, o Natal é falso, não sei o quê. Aí a galera... O Papai Noel, o pessoal não reclama muito, não. O Papai Noel tá legal. É interessante porque aí significa o quê? Que aquela galera que estava acostumado a enxergar o sol e a vida de maneira assim mágica, agora eles ressignificam isso a partir da experiência do conhecimento de Cristo. Então, num certo sentido, o Natal entrando em dezembro é a vitória da tradição cristã sobre o mundo pagão antigo. Entendi. E aí tem outra questão também, que dizem que a contagem de ano tá errado também. Essa é mais fácil. Bom, Não. Que a gente não estaria no ano... Tem 2025 a 2028. Exatamente. 2025 a 2028. isso. Exatamente. Ou seja, Jesus nasceu antes de Por isso Cristo. que a academia nem fala. 4 antes de Cristo. Não fala 2021 depois de Cristo. A gente fala na era comum, nasceu antes do né? Cristo da febre. Isso. Foi um erro. Por que tem esse erro? Um ajuste de calendário, né? Basicamente é um ajuste de calendário. Quando começaram a fazer a contagem, erraram. Né? Isso é 4 antes de Cristo? É 4. A gente estaria em 2025 agora. Tenta jogar até 6, mas geralmente é 4. Até o chamado calendário juliano, gregoriano, houve um ajuste e o pessoal acertou no meio do caminho. Entendi. Foi um erro. Então a gente tem uma margem de 4 anos aí de erro. Sim. Que pode ser até 6 ou 7. Entre 6 e 4. Mas a maioria das pessoas falam 4. Então a gente estaria em 2025 agora. Vemos aí então que a gente estaria hoje no ano de 2025 ou mais até, né? Da era comum, né? Como diriam os acadêmicos. Então, da era comum a gente está no ano certo mesmo. Agora, se a gente está falando em depois ou antes de Cristo, especificamente, aí você tem uma... Tem esse problema. Então, mas é isso que é interessante. Lá você tem, assim, o que a gente pode dizer, coisas que são absolutamente certas. É absolutamente confirmado pela arqueologia, isso independe de fé. Isso aqui foi encontrado, é isso mesmo. Tem coisa que você tem uma grande probabilidade. Porque você chega, por exemplo, em Cafarnaum, né? Diz que a rádio mais ouvida um dia de Jesus era Cafarnaum. Não sei se é verdade, né? Aí, mas brincadeira, só pra galera descobrir aí. Essa é só pra quem mora em São Paulo. Tem repetidora. Tem repetidora fora da Antena 1. Cafarna 2, Cafarna 3. Mas aí é o seguinte, né? O lance é que você... Tem gente que não tá entendendo nada, né, cara? Não, mas é o seguinte, o Cafarnaum era uma coisa muito pequenininha. Aí eles encontram lá o lugar em que desde a época mais antiga você tem uma casa que depois se constrói uma pequena igreja. E aquilo não tem erro. Tem que ser a casa de Pedro, porque Cafarnaum tem tipo 500 pessoas. É um negócio de nada. Cidadezinha pequena, que é a cidadezinha e uma sinagoga. Não é nada. Então, aí você de fato está numa coisa muito provável. Tem coisa que é possível. Pode ser que fosse aqui. Caná da Galileia é o Caná da Bíblia? Talvez, mas pode ser que seja uma outra localidade.